Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso e será o tema abordado operadores aritméticos, relacionais e lógicos. Os operadores aritméticos são aquelas operações mais básicas que nós aprendemos no ensino fundamental, que são as principais operações matemáticas: adição, subtração, multiplicação, divisão e o resto de uma divisão. Aqui representado por esses símbolos, olha, o símbolo da adição, o símbolo da subtração, esse asterisco aqui, que talvez seja incomum para quem está começando, mas esse asterisco representa a multiplicação, a barra de divisão, e esse percentual também, que pode ser novidade para alguns, tá? Esse percentual quer dizer que em alguns momentos representa realmente a operação de porcentagem, mas em algumas expressões representa o resto de uma divisão, tá bom? Vamos praticar um pouco mais na frente essas divisões aí, tá? Então, deixo aqui o primeiro desafio para que vocês possam responder, mas atentem para a expressão aqui acima, tá bom? Olha, vamos usar as variáveis valor 01, valor 02 e resultado e responder as expressões abaixo, sendo que a variável valor 01 vai receber 10 e a variável valor 02 vai receber 2, tá bom? Então, dê uma pausa nesse vídeo, faça primeiro esses desafios e depois volte. Tá, acredito que você já fez esse desafio, um desafio muito simples. Se você não conseguiu, vou mostrar para vocês agora. Tá, fica dessa forma, tá bom? Então, o que é que você vai fazer? Você vai substituir as informações passadas para essas variáveis, tá bom? Então, olha, ficaria desta forma aqui. Então, 10 mais 2 é igual a 12. 10 menos 2 é igual a 8. 10 vezes 2 é igual a 20. 10 dividido por 2 é 5. 10 dividido por 2 sobra, o resto é 0. Perfeito? Tá, vamos dar continuidade. O próximo é operadores relacionais, muito utilizado principalmente em estruturas de decisão, tá bom? Aqui nós temos o símbolo de maior que, tá? O primeiro, tá bom? Então, ele é muito utilizado quando desejamos verificar se uma variável é maior que outra. Temos aqui o segundo, o maior igual, tá bom? Que é utilizado quando desejamos verificar se uma variável é maior ou igual a outra, tá bom? Temos o menor, tá? Que é quando desejamos verificar se uma variável é menor que outra. E temos o menor igual, que é quando desejamos verificar se uma variável é menor ou igual a outra. Usando a mesma estratégia de ensino-aprendizado, dê pausa nesse vídeo, execute esse desafio seguindo a mesma lógica do desafio anterior e execute essa ação agora. Tá, espero que você tenha conseguido fazer. Se não conseguiu fazer, vou mostrar para você como ficaria essa resolução. Tá? O que foi que eu fiz aqui? Eu substituí, tá bom? Essas expressões, tá? Substituí essas expressões e fiz a seguinte pergunta: 10 é maior que 2? Verdadeiro. 10 é maior ou igual a 2? Verdadeiro. 10 é menor que 2? Falso. 10 é menor ou igual a 2? Falso. Então, muito simples mesmo, tá bom? Vamos para o próximo. Temos aí, pessoal, esses dois operadores lógicos. Temos o operador que representado por esses dois i comercial, que representa o i, e esse aqui representa o ou. Para ficar melhor, pessoal, o entendimento, vamos lá para a tabela verdade. Essa tabela verdade ela vai nos ajudar a entender melhor como que funciona essa dinâmica, tá? Vamos imaginar que essa letra A representa uma maquininha, representa a senha do cartão de crédito, tá? E esse B representa o saldo do seu cartão de crédito. O objetivo é você fazer um abastecimento do seu transporte, tá bom? Então, eu tenho aqui a senha do meu cartão, tá? Ou o saldo do meu cartão, e aqui eu tenho a senha do meu cartão, ou seja, eu tenho um e tenho outro, então eu consigo executar essa ação, tá bom? Então, aqui é isso na tabela verdade representada pelo i, ou seja, esse i, tá? Ele quer dizer que uma ação só será executada se pelo menos as duas expressões forem verdadeiras, tá? Então preste atenção para esse detalhe, por isso que é importante a tabela verdade, para que você possa entender
essa situação, tá? Olha, as ações na tabela verdade, elas só serão executadas aqui no contexto do e se pelo menos as duas expressões forem verdadeiras, tá? Se uma for falsa, ela não executará a ação. Diferentemente da ou, tá? Da expressão ou, se pelo menos uma ação for verdadeira, a ação será executada, tá? Por exemplo, abastecer um carro usando cartão de crédito ou dinheiro, tá? Ou seja, eu tenho um e tenho o outro, ou seja, eu posso abastecer de uma forma ou de outra forma, tá? Então, essa tabela verdade ajuda nesse entendimento. Eu sugiro que você refaça isso no papel para que você possa maximizar aí essa absorção de conhecimento. Então, pessoal, já vimos que esse operador lógico, o i comercial, que é representado na tabela verdade, é representado das expressões i, ele é utilizado quando desejamos que as duas expressões sejam verdadeiras, para que aquela ação seja executada. Aqui nesse momento, aqui nesse de baixo, pelo menos uma ação precisa ser verdadeira, ou seja, uma expressão precisa ser verdadeira. Então, pessoal, tem esse desafio aí para que você possa se debruçar dentro desse contexto, tá bom? Então, olha, vamos usar as variáveis valor 01, valor 02, valor 03 e valor 04 e responder as expressões abaixo, sendo que as variáveis irão receber respectivamente os valores 8, 4, 3 e 5, tá bom? Então, dê pausa nesse vídeo, substitua os valores, responda as expressões e lhe aguardo mais adiante, tá bom? Tá. Se você já fez e conseguiu, parabéns. Se não conseguiu, não tem problema, teremos muito tempo pela frente até maximizar esse conhecimento aí de vocês, tá bom? Então vamos lá. Ficaria basicamente dessa forma, tá bom? Então você faria assim: 8 é maior que 4, é verdadeiro. E 3 é menor que 5, é verdadeiro. Então, as duas expressões são verdadeiras, então essa será executada, ou seja, toda essa expressão será verdadeira. Vamos lá. 3 é maior que 4? Não. Ou 3 é menor que 5? É. Como eu estou utilizando a expressão ou seja, pelo menos uma da expressão for verdadeira, então a ação será executada, ou seja, há uma verdade, tá bom? Aqui nesse terceiro, 8 é maior igual a 3? É. Ou 3 é menor igual a 5? É. Ou seja, as duas expressões são verdadeiras, então será verdade. 8 é maior que 4? Sim. E 3 é menor ou igual a 5? É. Então, também será um verdadeiro. Ou seja, a resposta seria dessa forma. Todas as informações serão verdadeiras. Precedência de operadores, tá, pessoal? Isso aqui é um problema quando a gente está começando a desenvolver. Por quê? Alguns alunos não percebem, mas na informática, pessoal, algumas operações são executadas de imediato. As prioridades de uma expressão é executar primeiramente as divisões e as multiplicações. Depois é soma e subtração. Para que você possa resolver esse problema, você vai fazer o uso dos parênteses. Assim, você vai estar dizendo as prioridades a serem executadas, tá bom? Então, pessoal, essa precedência de operadores quer dizer que, uma vez que os operadores aritméticos buscam reproduzir as operações matemáticas fundamentais, é natural que elas mantenham as suas regras de precedência, ou seja, quem será executado primeiro, que podem ser manipulados pelo programador com o uso de parênteses, tá bom? Olha a diferença que ficaria. Por exemplo, a expressão 1 mais 1 vezes 2, quando analisado pelo compilador, o retorno será 3. Por quê? Porque primeiro executa a multiplicação, tá? Olha, 1 vezes 2 é 2, mais 1, 3. Então, primeiro executa a multiplicação para depois executar a soma, tá? Recapitulando, nas expressões, primeiro se executa multiplicação e divisão, depois que é soma e subtração, tá bom? Então,
Quando a gente usa parênteses e determina as prioridades, primeiro se executa os parênteses e aí sim, depois que vai se executar as multiplicações e divisões e depois soma e subtração. Então, dessa forma, o retorno será 4. Olha a diferença. O simples uso do parênteses é a mesma expressão, é os mesmos números, mas com o uso do parênteses, o valor é diferente, tá bom? Então, pessoal, sempre a multiplicação ou divisão são executados antes da soma ou subtração. Essa problemática poderá ser resolvida com o uso de parênteses. Então, pessoal, aguardo vocês para a próxima aula para a gente praticar um pouco lá no Portugal Studio esses operadores aí que nós acabamos de falar.